E aí galera do blog Games para Ti, eu sou o João Vitor e hoje vou dar uma aula para vocês sobre matrizes. A nossa última aula foi sobre vetores, nós já temos 7 aulas, essa é a aula 8, sobre lógica da programação de Portugal, utilizando o programa VisualG ou VisualG. Então hoje eu vou ensinar para vocês o que são matrizes. Aconselho assistir primeiramente a aula de vetores. Então vamos lá. Vou abrir aqui o VisualG para mostrar. Então galera, na última aula de vetores eu ensinei para vocês que vetores é um conjunto, são várias variáveis dentro de uma variável. Seria como uma subdivisão da variável. Por exemplo, A seria a variável maior, eu teria A1, A2, A3, que são subdivisões desta variável. Então matrizes são o seguinte: é a junção de vetores. Significa o que? Você vai ter dois vetores para poder fazer. Então você vai fazer assim para colocar a sintaxe dela. Aqui na parte das variáveis você vai definir matriz vetor. Você vai abrir aqui colchetes. Eu vou criar aqui de 3. 1, 3, 1, 3. Assim, quantos posicionamentos eu vou ter? Eu vou ter 9. Por quê? Nesse caso de matrizes, no caso de vetores, você calculava por linha e você tinha os seus dimensionamentos. Por exemplo, você tinha sempre uma linha com mais colunas, que seria como se você tivesse assim uma linha, e aí você vai ter lá o A1, o A2 e o A3. Nesse caso de matriz, você vai ter essa primeira linha, depois você vai ter outras linhas, e esse que vai ser o diferencial. Você vai ter, por exemplo, um B1, B2, B3. Só que nesse caso não vai ser o A nem o B. Vão ser dois números. Por exemplo, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Embaixo, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Como se fosse um jogo da velha. Matrizes são muito utilizadas para jogos que tem referência a tabuleiro. Por exemplo, jogo da velha, xadrez e batalha naval. Então vamos lá. Matriz, vetor de 1 a 3, 1 a 3. Porque assim eu vou ter 3 linhas e 3 colunas. D. Aí eu vou definir aqui quanto que eu quero, qual o valor que eu quero que seja atribuído. Nesse caso eu vou escolher inteiro. Embaixo, o que eu vou criar? Vou criar a linha e a coluna, que seriam duas variáveis para definir o crescimento de 1 até 3 de cada uma delas. Então eu vou ter aqui linha e vou ter coluna. Inteiro também. Vou fazer o seguinte: criar os laços de repetição. Para a linha de 1 até 3, faça. A diferença é a seguinte, vou colocar um fim para aqui, é que quando você usava vetores, você utilizava apenas uma variável para você fazer esse crescimento, para que ele pudesse escrever. Nesse caso de hoje, vocês vão utilizar duas vezes, ou seja, um para dentro de outro para. Eu tenho para a linha de 1 até 3 e para a coluna de 1 até 3 também. Faça. Como eu tenho dois paras, dois fim para. O que eu vou fazer? Leia. Assim ele vai ler os valores. Ele vai ler 9 valores no total. Então eu vou colocar o que? Leia matriz, abre colchetes, linha, vírgula, coluna. Aí é o seguinte, então, que eu vou mostrar para vocês como que está funcionando. Ele vai ler 9 valores inteiros. Quaisquer valores. Aqui, ó. Leu 9 valores, certo? Agora, como que eu faço para poder exibir esses valores na tela? Após ele ler todos os valores que ele já colocou, vai fazer o seguinte. Vou copiar aqui para mostrar como ele faz para escrever esses valores. Em vez de ler, eu vou colocar um escreval. Vai fazer o seguinte: ele vai ler os valores, e depois vai escrever eles de novo. Aqui nesse caso está escrevendo os valores. Mas e se eu quiser algum posicionamento estilo jogo da velha? Como é que eu vou fazer?
Então galera, para fazer esse posicionamento de jogo da velhas, vocês vão fazer o seguinte: pegar esse escreval e deixar ele como escreva. Após o linha e coluna, vocês vão digitar quanto de espaço vocês querem entre cada valor. Por exemplo, 4. No jogo da velha vai ser suficiente, vai dar um espaçamento bom. E logo após esse fim para, eu vou colocar um escreval e deixar um espaço vago. Aqui, um espaço vago comum. F9. Ele vai ficar aqui no posicionamento certo. Ele vai escrever o número. Nesse caso, eu deixei aqui o aleatório ligado, só para não ter que digitar todos os valores. Ele vai colocar o número e vai pular 4 espaços para colocar o próximo número. E ele vai fazer o que? Vai dividir 3, 3 e 3. Porque ele vai ler de 1 a 3 os valores. Aqui é o 4 e depois vai ter o escreval. Então ele vai, como é escreval, né? L, ele vai pular a linha. Essa é a diferença, ele vai ter a quebra de linha. Ele vai quebrar a linha embaixo e quebrar mais uma vez. Assim, nesse método, vocês vão fazer o seguinte, então. O para, linha 1 até 3, coluna 1 até 3, escrevar, não é escreval, matriz, linha, coluna, e aqui o espaço que vocês querem. Por exemplo, se eu quiser aumentar esse espaço, não tem problema. Se eu aumentar para 8, ele vai fazer a mesma coluna, só que vai fazer a mesma tabela, só que com um espaço maior. Posso deixar o espaço que eu quiser. Vou deixar aqui o 4 mesmo. Dá esse posicionamento bem legal. Então, pessoal, matrizes é isso aí. Você tem uma junção de vetores. Você tem como se fosse um vetor, só que 2 vezes. Vou mostrar agora para vocês como você faz uma soma com esses valores que você tem aqui. Eu vou pegar aqui um outro código. Eu vou copiar aqui e vou pegar esse código direto para vocês. Esse código aqui é bem parecido. Você tem aqui ler, só que nesse caso você vai ter o que? Você vai adicionar uma variável chamada soma, que vai somar os valores que vão ser digitados. E soma é inteira, por causa dos valores que são só inteiros. Então eu vou ter aqui soma, começa com o valor 0. Ou também não é necessário, você pode tirar se quiser, só para mostrar bem que no começo ele vai ter soma 0, a soma não tem nenhum valor. E aí você vai colocar aqui, ó, no mesmo esquema do espaçamento 4 e o escreval espaçado. Você vai ter, ele vai ler aqui e vai acumular, ele vai guardar essas variáveis, que seria tipo 1, 1, 1, 2, 1, 3, como eu expliquei no começo. A soma vai se transformar todas as vezes na soma mais a matriz linha coluna, quer dizer, a soma inicial é 0. Então esse 0 vai se transformar na soma inicial, que por exemplo, na primeira vez vai ser 0, mais matriz linha coluna, que será o que? O valor digitado, ou então, nesse caso, aleatório, que vai ser somado. Então você vai ter a soma anterior mais o valor que foi lido. E no final, escreval, a soma é soma. Assim ele vai fazer o que? Vai ler todos os valores e vai escrever, para vocês verem. Olha aí, F9. Ele vai ler os valores aleatórios, nesse caso, posicionar eles no modo de tabela, por causa do espaçamento quarto aqui, e vai dizer a soma, quer dizer, a soma de todos esses valores que foram lidos e que estão nessa tabela é de 432. Como estão valores aleatórios, esse número vai mudando cada vez que eu escolho executar o programa. É isso aí, galera, isso são matrizes. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Visite nosso blog games-parati.blogspot.com. Assista as nossas aulas anteriores. Curta a nossa página no Facebook, Games Parati. Obrigado e até a próxima.